em dezembro, depois a gente fala de dezembro. Jó capítulo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aqui a Bíblia fala das qualidades dele. São qualidades cristãs, né? De um caráter cristão. Ele era sincero, ele era reto, temente a Deus e desviava-se do mal. O que é desviar-se do mal? É desviar daquilo que pode, de alguma forma, nos prejudicar diante de Deus, né, irmãos? Desviar-se do mal, evitar de cairmos no laço do passarinheiro, não é? De fazer algo que vai nos prejudicar lá na frente. Tem pessoas que faltam entendimento a respeito de desviar-se do mal. Não recusa convite para estar em lugares onde Jesus não entra. Não aceita convites para estar em lugar onde Jesus tem prazer de estar. Não é? Isso é o que? Isso é falta de entendimento também, não é? Falta de ter aquela preocupação de agradar a Deus e falta de zelo para com a alma, porque numa dessas horas a pessoa pode entrar em um barco furado, o barco afundar e a pessoa afundar junto, e Jesus não está lá para estender a mão para tirar, porque não teve o entendimento de estar em um lugar onde Jesus não estaria, onde Jesus não agrada. Então o Jó, ele desviava-se do mal. O que ele via que podia prejudicar a fé dele, prejudicar a caminhada cristã dele, ele não evitava, ele desviava, ele passava longe, irmãos. Passava de largo. Ele era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ele não pagava para ver. Ele não corria o risco, não é? Desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 1.000 bois que puxavam carros, carroças, arados, não é? Nessa época aqui era os tratores que conhecemos hoje, né? Que arava a terra, que move a terra, que transporta carga, não é? Então ele tinha aí 500 maquinários, né? Para arar suas terras, trabalhar, transportar suas cargas, não é? Buscar insumos, implementos. 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muitíssimos os servos ao seu serviço. Imagina as terras desse homem, agitadas, gente trabalhando para todo lado, animal para todo lado, mugindo, balindo, barulho de arado, barulho de rodas de carroça. Homens conversando, as mulheres preparando refeição para esse número grande de homens, crianças correndo, tinha vida ali, sim ou não? Não é? Assim era a vida de Jó, abençoada. Assim eram as terras de Jó. Muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Nós sabemos que no Oriente estão as pessoas mais ricas, sim ou não? E desde essa época, Jó era o maior do Oriente, o mais rico, o mais próspero, o mais respeitado. E iam seus filhos, tendão de Aquiles de Jó eram os seus filhos. Infelizmente, os filhos não herdam o temor do pai, a sinceridade do pai, não é? O entendimento de desviar-se do mal do pai. Não é? Por isso que o pai precisa ensinar o menino. Mas ensinar e dar exemplo, porque faz o que eu te falo, mas não faz o que eu faço, isso não funciona. Não é? O testemunho, ele fala mais do que muitas palavras.
Não é verdade? O comportamento fala mais do que muitas palavras. Não é verdade? O pai deve deixar esse legado para os filhos, né? Ensinar. Com certeza Jó ensinou, mas tem pai, tem mãe que se sente culpada. Ah, meu filho, você ensinou, você falou, ele não quis aprender. Você não tem culpa, irmão. Não é verdade? Tem crente que está na igreja, está ouvindo a palavra há 10 anos, mas não aprende. Mas não endireita. Mas não reconsidera. Mas não aplica. Então não se culpe por seu filho não dar ouvidos a você. Você ensinou, você fez a sua parte. Ele cresceu, virou homem. Não quis viver o que você ensinou, você não tem culpa. Você fez a sua parte. Você foi o atalaia que avisou do perigo que ensinou. Não é? Agora, se ele escolheu ser prudente ou não, aí já é com ele. Os filhos de Jó eram insensatos, nós sabemos disso, não é? Eles eram fanfarrões. É como essa geração de hoje, que vive contando os dias da semana para chegar à sexta e falar sextou, não é? E se vangloriar de segurar um latão de cerveja, uma taça de vinho, e na segunda-feira, destruído pela bebida, contar aquela vantagem que bebeu não sei quantas latas, quantos latões, quantas doses que bodou, não é? Coisa que nós já fizemos, né, irmão? Quando estávamos do outro lado, não é? Como que éramos bobo, né? Ainda tem muito bobo dentro da igreja, irmão, das igrejas. Ainda não teve esse bom entendimento, que ainda não aprendeu a desviar desse mal. Porque a Bíblia deixa bem claro que os bêbados não vão herdar de forma alguma o reino de Deus. A Bíblia fala, ai dos que se entregam a bebida forte, dos que acham o vinho bonito quando ele está no copo, e doce quando chega na boca, mas quando entra no estômago é amargo como fel. Ai daqueles que nele erram. Esses eram os filhos de Jó. Viviam como se a vida fosse festa. A vida não é uma festa. Tanto é que Jesus disse que é melhor estar na casa onde há o quê? Velório. Porque ali você vê uma pessoa que um dia foi bonita, foi forte, teve dinheiro, fez isso, fez aquilo, agora está ali dentro de um paletó de madeira. Algumas horas ou minutos de ir para 7 palmos debaixo de terra e ser comido de bicho. Entrar em decomposição. Essa é a nossa realidade, irmão. Nós temos que falar do que é realidade e não ficar contando fábulas, não é? Dizendo que tudo vai dar certo de um jeito ou de outro. Não, vai dar certo se você fizer certo, se eu fizer certo. Deus não se deixa escarnecer. O que eu me plantar, o homem vai colher, né? A Bíblia fala que Deus garante que toda conta chegue. Tudo que fazemos estamos assumindo uma conta ou uma dívida, não é? Usufruindo de algo que é de Deus, e Deus vai pedir conta de como usufruímos aquilo, de como usufruímos a nossa saúde, de como usufruímos a prosperidade que Ele nos dá, o que fizemos das oportunidades que Ele nos concedeu e nos permitiu. Não é verdade? Jó tinha tudo isso, mas os filhos eram o tendão de Aquiles de Jó. Iam seus filhos à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. É notório, sempre bom falar que os banquetes no Oriente não é igual nossas festas aqui, que duram algumas horas. Lá durava dias, irmãos. Durava dias, não é? Então começava o mais velho, vou começar aí 1, 2, 3, 4, não sei quantos dias. Terminava do mais velho, pulava para o segundo, para o terceiro, até chegar ao 7º. E quando é que eles paravam? Quando eles já não estavam mais aguentando, quando o corpo já não aguentava nem mais ver aquelas, não é? Aquelas coisas postas à mesa. E aí eles iam descansar, tratar da ressaca, do mal-estar, não é? Talvez quantas vezes eles falaram, foi a última vez que eu bebi,
Talvez eles falaram: esse é o último ano que eu bebo, não é? O ano que vem eu não bebo mais. Para todos, irmãos, vai ser o último ano de tudo. Vai chegar um dia que vai ser o último ano que fizemos de tudo, coisas boas ou ruins. Isso é fato, não é verdade? Aí faziam os seus banquetes. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocausto, sacrifício, segundo o número de todos eles. Toda vez que terminava o ciclo de banquete, animais precisavam morrer por causa dos filhos de Jó. Assim como Jesus precisou morrer por causa do meu pecado e do seu pecado. Por causa de nós não desviarmos do mal, por causa de nos faltar sinceridade, retidão e temor a Deus, Jesus precisou morrer e derramar o sangue para nos lavar e nos purificar, para que assim Deus pudesse nos perdoar e nos aceitar. Mas antes de Jesus, eram animais que morriam, o sangue derramado para aspersão dos pecados, expiação dos pecados. Alguém sempre paga o preço, né, irmãos? Então, toda vez que terminava um turno de banquete dos filhos de Jó, um animal para cada filho, cada genro, cada nora, morria, pagava o preço. Era sacrificado, não é? Agora não precisamos sacrificar, Jesus já foi sacrificado por nós. E Jó sacrificava os animais e oferecia a Deus ofertas de paz, não é? Ofertava para cada um deles. Jó fazia o papel dele. E Jó, com esse comportamento, Jó era o sacerdote da família. Ganhou muitos anos, talvez muito tempo para os seus filhos. Muito entre aspas, né? Porque quando eles morreram, o que trouxe a mensagem da morte dele diz: os jovens, né? Um pai tão rico, um pai bom, um pai sábio, elogiado por Deus, tinham tudo para ter uma vida abençoada, escolher o caminho errado. A Bíblia fala que os que escolhem trilhar o caminho errado, eles não verão seus cabelos brancos, irmão. Não viverão muito, terão os dias encurtados. Os filhos dele morreram jovens. Tinha tudo, irmãos. Tinha tudo em suas mãos. Filhos de um homem bom, reto, íntegro, sincero, temente a Deus, desviavam-se do mal, o mais rico do Oriente, mas escolheram viver a vida como se fosse uma festa. E aprenderam, e Deus pôs eles como exemplo na Bíblia, que a vida não é festa. Um dia vamos festejar com Cristo no céu, diga glória a Deus, mas uma festa marcada por Ele, não é? No dia da nossa vitória, diga glória a Deus. Ofereci holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Essa era a labuta de Jó. E num dia, aí ó, esse um dia sempre chega, né, irmão? Quantas vezes, né, dirigimos carro bêbado, né, falando de mim, né? Várias vezes tombou, mas graças a Deus nenhuma foi fatal e nós estamos aqui. Mas um dia, sempre chega esse um dia que dá ruim, que dá errado, que sai do controle. Sim ou não? Não é? E num dia deu errado. Num dia não voltou para casa. Num dia o coração não aguentou. Esse povo fica tomando desenergético com álcool. É tanto Red Bull, é tanto... Dá asa não, irmão. Põe um peso no pé para puxar para baixo. Não é? Para conseguir ficar acordado mais tempo, aproveitar mais e beber, cair, levantar, né? Hã? Para ter energia para beber, caiu. Haja coração, né, irmão? Você já viu o vídeo já desses jovens aí que passam a noite bebendo isso aí, como que o coração fica em tempo de explodir, alguns até explodindo? Não é? Não tinha Red Bull,
não tinha Monster, mas o quê? Não tinha Burn, sei lá, nessa época. Mas com certeza, tudo é tirado da natureza. Eles tinham as ervinhas dele que ajudavam eles a ficar ligadão, irmão. Não tem a maconha, não tem a papoula, a cocaína, não são plantas. Só Deus sabe, irmãos. Não é? E num dia deu ruim. E num dia em que os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Irmãos, você olha de dia esse céu bonito, agora está bonito cinza, chovendo, maravilha. Não é? De dia está azulzinho. À noite você olha que a coisa linda, aquela coisa escura, você não vê nada, você sabe que aquilo é infinito, o universo infinito. Não é? E a Bíblia fala no livro de Jó, Jó fala que Deus estendeu os céus para o norte e encobriu o seu trono da face do homem. Você quer olhar para onde está a casa do Senhor, onde, por exemplo, esse salão gigante que cabe todos os anjos reunidos para se apresentar a Deus? Olha em direção ao norte, até porque Satanás fala: subirei aos céus acima das altas, no mais altas nuvens, estabelecerei meu trono da banda do norte, do lado do norte, serei semelhante ao Altíssimo. Olha para lá e contempla, lá está o trono do meu Senhor. E a Bíblia fala que ele olha para os homens como se fossem gafanhotos na terra, do seu trono de glória. Não é? E Provérbios fala que para o sábio entendido há um caminho que leva para lá, a fim de desviar do inferno que está embaixo. E um dia os anjos apresentando-se ao Senhor, não é reunião bonita, né, irmão? Os anjos reunidos, Deus, Jesus, o Espírito Santo, aqueles que a gente conhece mais, né? O arcanjo, né? O arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, querubins, serafins, olha que bonito. Aí aparece Satanás no meio. Satanás tem acesso lá? Tem. E tem gente que prega que Satanás está acorrentado, irmão. Não sei como. Se ele vai lá, onde os anjos se reúnem para apresentar a Deus, e aqui você vai ver Deus falar de onde vem. Claro que Deus sabe, mas Deus gosta de conversar, irmãos, não é? Veio também Satanás entre eles. Imagina que contraste, né, irmão? Os anjos lá tudo bonito, quando veio chega o tal do Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: Satanás tem que ir lá e adorar, irmão, se prostrar, pedir permissão, não é? Levar requerimento para o Senhor assinar. Vamos, para você entender melhor, Satanás não pode fazer as coisas do jeito dele, quando ele quer, na hora que ele quer, não pode não, irmãos. Ele só faz aquilo que Deus permite quando Deus permite. Ele presta conta a Deus. Ele não tem liberdade de fazer o que quer, do jeito que quer, com quem ele quer. Então quando ele está matando, roubando, destruindo, é sob permissão de quem? De Deus. É porque Deus já autorizou. E por que Deus autoriza? É só pensar um pouquinho, não é? Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Que cansaço, né? O Senhor onipresente está em todo lugar. Satanás tem que ficar rodando, tem que ficar andando, não é? Tem que ter informante, tem que ter X9 para todo lado. Falar: ó, fulano, ó, peguei no pulo, Satã. Pode notar na sua caderneta que o dia que você for lá, você já fala com o chefe lá, não é? Mostra o processo. Nós estamos montando um processo aqui, viu? É desse jeito, irmão. Deus não fala? Mostre sua causa, apresente suas causas, não é? Tudo é feito de forma justa. E passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Eu gosto mais de dizer, você está de olho no meu servo Jó, né?
Jó incomodava Satanás. Por que Jó incomodava Satanás? Pastor, porque ele tinha muito camelo, muito boi, porque ele era muito rico. Satanás não está nem aí para coisa material, irmão. Satanás até oferece riqueza, não ofereceu para Jesus todos os reinos da terra? Se prostrado me adorares? Satanás não está, não é? Preocupado com isso não. Satanás quer a alma, irmão. Quer a alma da pessoa, para levar para o lugar para onde ele já está condenado a ir. O que aborrecia Satanás era a retidão, a sinceridade de Jó, o temor que ele tinha para com Deus. E o que matava Satanás de raiva é que Satanás fazia uma programação legal, uma festa, aquela coisa escondidinha assim, um convite, e Jó não ia. Isso deixava Satanás irado. Ele não conseguia pegar Jó, porque Jó desviava-se do mal. Jó tinha entendimento, Jó sabia, aí tem treta, aí tem coisa, isso aí não é de Deus, não é? O que falta em muitos, volta a bater nessa tecla. Agrada o ventre, agrada os olhos, é prazeroso, não pensa duas vezes, fala o quê? Tô dentro, não é? Tô dentro, pode pôr o meu nome. Mas Jó não, ele não conseguia. Você acha que ele não tentou, irmãos? De diversas formas. Então isso irritava, ele se desviava do mal. Ele não dava brecha, ele não facilitava para Satanás, como muitos facilitam. Não é verdade? Observaste tu, meu servo, porque ninguém há na terra, olha só, elogiado por quem? Por Deus, irmãos. Nos dias de Noé, um dia Deus olhou para a terra e falou: me arrependo de ter feito o homem, vou matar todos. Agora aqui Deus olha para Jó e elogia. Deus fala que não tem ninguém como ele na terra. Está vendo? E Deus está olhando para mim e olhando para você, irmãos. E o que Deus tem falado de mim será? O que Deus tem falado de você será? Deus tem elogiado? Será que Deus tem olhado para mim e falado com Jesus: está na hora de cortar essa árvore? Jesus falando: espera mais um ano. Não é? O que será que Deus tem falado, né, irmãos? Quando olha para mim, quando olha para você, quando olha para todo ser humano na terra, mas principalmente o crente, né, irmão? Homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Você sabe o que significa debalde? Tem nada a ver com balde, é à toa. É aquilo que eu falo. Por que o tal Almeida aqui não colocou à toa, né? Levei tempos para descobrir o que é debalde, irmão. Fui no Aurélio à toa, ficava imaginando um monte de coisa. Teme Deus à toa, acaso é à toa que ele teme o Senhor? Porventura tu não o cercaste, o Senhor o protege. Não cercaste proteção a ele? A sua casa e tudo quanto tem está sob sua proteção. A gente nem pode chegar perto. Nem posso incitar um ladrão, um nóia, um que anda de noite para atribular, para matar, disposto a matar, porque o Senhor cerca, o Senhor protege, o Senhor um muro ao redor dele, da casa, de tudo que ele tem. E Satanás fala mais: a obra de suas mãos, tudo que ele faz, o Senhor abençoa, e o seu gado se tem multiplicado na terra, aumentado na terra. Mas por que tudo isso, irmãos? Por que Jó desfrutava, Jó e sua casa e tudo que ele tinha, desfrutava da proteção divina? E por que tudo que Jó fazia, Deus fazia prosperar, irmãos? Deus multiplicava. Porque ele era sincero, ele era reto, ele era temente a Deus e desviava-se do mal. Por isso ele tinha proteção e ele tinha prosperidade da parte de Deus. Está entendendo, irmão? Para toda ação há uma reação. Aí Satanás fala: mas estende a tua mão, toca em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás está dizendo: ele só tem esse comportamento aí porque o Senhor o protege,
ele não enfrenta perigo, ele não tem tribulação, a não ser os filhos que tribula ele quando começa, né? Não é? Tira essa prosperidade dele, deixa eu tocar nas coisas dele, eu te garanto que ele vai blasfemar de ti. O diabo falou com Deus, e Satanás tinha convicção que se ele tirasse, se Deus permitisse, se Deus tirasse tudo que Jó possuía, Jó ia pecar contra Deus, ia murmurar, ia falar: cansei, não vou mais na igreja, não vou mais no culto, não adianta nada, tenho feito tudo certo. Ué, fazer tudo certo é obrigação para quem quer ter uma vida agradável a Deus e quer um dia chegar no céu, sim ou não? Não é? Faz isso e verá se ele não vai se portar dessa forma. Satanás tinha essa convicção, irmãos. Por que Satanás tinha essa convicção? Porque ele conseguiu com Adão. Adão, irmão. Adão vivia no Éden, e no Éden Deus fez um jardim só para ele. Sabe qual que era o serviço de Adão? Dar nome para os animais, para os peixes, para as aves, para os insetos, para as plantas, e administrar o jardim no Éden. Centenas, milhares de árvores que ele podia comer, exceto uma, só tinha um mandamento: não come dessa, porque o dia que comer você morre. Satanás falou que não morre, ele comeu. Então, se um homem que vivia em um jardim no Éden, desfrutava de plena comunhão com Deus, não tinha que arar a terra como Jó, não tinha filhos perturbando, tirando a paz como Jó, preocupando, não é? Não tinha que esperar chover para colher, não tinha que cuidar do gado, a terra simplesmente dava para Adão tudo que ele precisava, vivia em aliança com Adão, não é isso que a Bíblia fala? Assim vivia Adão, e não pensou duas vezes antes de quebrar um único mandamento que Deus deu para ele. Então o que Satanás falou? Se Adão, com tudo aquilo que tinha, toda a comunhão que desfrutava com Deus, foi fácil, e Jó, não é? E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vocês estão ouvindo direitinho ou está atrapalhando? Está ouvindo bem? Quiser a gente aumenta. Aí Deus falou: tudo bem, eu aceito o desafio. Você está dizendo que o amor dele para comigo, a sinceridade dele comigo, a retidão é interesseira? Satanás: sim. Então tá bom, eu aceito o desafio. Vou te mostrar que tem pessoas que me amam simplesmente pelo que eu sou, não pelo que eu tenho para dar. E Jó é um desses. Então você pode tocar em tudo que é dele, pode tirar tudo que é dele. E aí você vê que disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás saiu da presença do Senhor com autoridade para fazer o quê? Destruir tudo que Jó tinha, sim ou não? Mas Satanás já saiu dali, já foi direto fazer o que ele já estava autorizado a fazer por Deus? Foi? Sim ou não? Não, irmãos. Por quê? Porque ele queria tudo. Nós não vimos aqui nos versos anteriores que terminou o tempo de banquete dos filhos deles? Pararam com aquela bebedice, aquela farra, aquela chocarrice, porque o álcool, a bebida é alvoroçadora. A Bíblia não fala isso? Que a bebida é alvoroçadora? Você que já bebeu aí, quanto mico você já não pagou com a bebida? Quanta bobagem você não falou? Quanta, né? Eu quero desabafar, meu amigo. Gente que você viu naquela noite, meu amigo. Hein? Quem aí já dançou na boquinha da garrafa depois que bebeu umas? Que já foi descendo na boquinha da garrafa. E que já passou debaixo da... Não é verdade? Mas agora não, eles pararam. Jó ofereceu sacrifício por eles, matou animais por eles, ofertou por eles. Eles estavam quietinhos.
vai fazer o quê? Sim ou não? Não é? Satanás quer tudo. Satanás tinha permissão para tocar em tudo que Jó possuía, inclusive os filhos que ele possuía, que ele tinha. Só que os filhos estavam quietos e Jó, repito, havia sacrificado, ofertado e intercedido por eles. Então o que Jó fez? Esperou. É só uma questão de tempo e esses jovens voltam a fazer bobagem de novo. Sabe o que os filhos de Jó representam, irmão? Aquele crente que não consegue ficar firme. Aquele crente que quase morre, passa um perrengue e fala, nunca mais eu faço isso. Mas é só passar uns dias, a poeira baixar, e ele começa a fazer tudo errado de novo. É aquele crente que sabe que está passando um perrengue, um aperto, uma dificuldade, porque deliberadamente se está tropeçando na palavra de Deus. Aí quando dá muito ruim, ele fala, não, senhor, a partir de agora é diferente. Mas é só a poeira baixar e ele não consegue, ele volta a fazer tudo de novo. É a natureza dele, porque ele não mudou a natureza dele, ele ainda não nasceu de novo. Porque o que é nascido de Deus não vive pecando. Nós erramos, nós falhamos, mas viver pecando, irmãos, premeditadamente, é coisa de fé diferente. Ele sabia que era só questão de tempo, esses jovens não iam aguentar, não é? E sucedeu um dia ao dia fatídico aí, ó. Anos construindo, bastou um dia para tudo ser desconstruído e destruído. A vida vira de pernas para o ar, não é assim? Do nada, de repente, poxa, a vida estava tudo dando certo, de repente, dando certo, sob qual ponto de vista? Nosso ou de Deus? E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu primogênito. Está vendo aqui, ó? No dia que começava do mais velho e ia descendo. Satanás falou, é agora. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os salbeus e os tomaram. Também os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as tuas ovelhas e os teus moços, e só eu escapei para trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, ordenando, se Jó tem um coração fraco, já tinha morrido. Estando estes ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, só eu escapei para trazer-te a nova. E o que eu temia, como Jó fala, né? No capítulo 3, estando este ainda falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os o quê? Jovens. Uma vida inteira pela frente, não é? Deu sobre os jovens. E o quê? Morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Das centenas de empregados, só restou 4 para trazer a notícia. E uma mulher doida, porque ele chama ela de doida. Uma esposa doida. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e fez o quê?
O que ele fez? Adorou. O que você faz quando recebe uma notícia desagradável? Adora ou murmura? Clama ou reclama? Primeiro pensamento, não vou mais na igreja. Acertei, enchei. Garanto que eu acertei. Na mente da maioria. Sim ou não? Estou servindo a Deus de balde. À toa. Estou fazendo tudo certo e olha o que eu recebo. Já perdeu tudo, perdeu os filhos, as filhas, noras, genros, netos. E o que ele fez? Não disse uma só palavra. Rapou a cabeça, sentou na terra, na cinza e adorou. Eu imagino Satanás como que não ficou. A princípio ele ficou de boca aberta, né? Porque ele esperava uma murmuração, uma praguejação, um decanta-labás, né? Sei lá, Mas Jó não disse nada, adorou. Não é? Sabe o que é isso, irmão? Bom entendimento. Eu sirvo a Deus com retidão, sinceridade de coração, eu desvio do mal, eu temo o Senhor meu Deus. Se isso aconteceu, Ele permitiu. Se Ele permitiu, Ele tem o quê? Propósito. Então eu tenho mais é que adorar. Não é? Não é só quando a figueira está florescendo que vamos adorar, não é? Quando tem ovelha no curral, que vamos adorar? E adorou. Bom entendimento. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. Paulo fala, é notório que não trazemos nada para essa vida e também não levaremos nada. E você vê pessoas trabalhando, ajuntando, irmão. E Salomão deixa bem claro, o que ajunta para o que vem depois. Tem gente se matando para trabalhar para as coisas dessa vida, esperando o dia de aposentar e desfrutar de tudo pelo quanto tanto trabalhou. Aí quando chegar o dia que realmente aposenta, descobre que não tem saúde, porque gastou saúde ajuntando, trabalhando, dando uma retada, dobrando, triplicando, quando deveria ter aproveitado a juventude com energia para pequenos momentos de alegria, desfrutar. Aquilo que eu sempre falo, chega de tarde, vai tomar uma água com gás sentado no banquinho de uma praça, precisa muito não, vai chupar um picolé, vai dar uma voltinha e ver, olha só, né? Senta lá no meio-fio, como eu já fiz muitas vezes, fica olhando o pessoal passar naquele corre-corre de casa e fala, eu já tô aqui de boa, ô vidão. Sério? Não é difícil. Não é difícil. E aí descobre, agora eu tenho dinheiro, mas agora eu não vou gastar com a viagem que eu sonhei, não vou comer o que eu pensava em comer. Vou gastar com médico, com tratamento, gastar com cuidador. Onde que eu estou aqui? Isso. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bom entendimento. Tudo é dele. Ele dá, ele tira. Bom entendimento, ele não questionou Deus. Porque Deus faz o que quer, irmão. Com quem quer, da forma que quer, do jeito que quer, quando quer. Deus dá para um, não dá para outro. Deus é mais duro com uns, menos duro com outros. E Deus não tem que dar explicação por que ele age assim. Sim ou não? Não é? Veja aí. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que era mais importante para Jó? Os bens ou o Senhor? O que era mais importante para Jó? O Senhor. O Senhor. É igual Davi, me tira o trono,
Me tira o reino, só não tira de mim o teu espírito, porque eu vi como que Saul ficou quando o Senhor tirou o seu espírito dele. A loucura tomou conta dele, o diabo entrou nele. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O que é isso aqui, irmão? Gratidão. Poxa vida, vivi tantos anos desfrutando de boas coisas. E tudo vem de Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes. Diga glória a Deus. Toda boa dádiva, tudo que é bom, irmão. A Bíblia fala que não vem da terra, não vem do suor, não, vem de cima, vem daquele que dá, daquele que permite. Pai das luzes, não é? Versículo 2. E num outro dia, Satanás vai tentar até o fim, até quando ele puder, e ele vai apertar, irmão. Vai apertar cada vez mais. Ele vai apertar. Ele vai insistir até o fim. Vai sempre insistir. Mas tudo que ele fizer vai ser sempre por permissão do Senhor. Porque, repito, ele não pode fazer nada se Deus não permitir. Mas saiba de uma coisa, ele nunca vai desistir. Ele vai tentar até o final, irmão. E a Bíblia fala que devemos estar desapercebidos. Muitos caem distraídos. Sim ou não? Distraí um pouquinho, pastor, aí, ó. Fiz o... Entendeu? Distraído. Eu dei uma distraída aí, de repente, quando eu vi, já tinha ido. E agora? Agora plantou, agora vai colher. No outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Será que ele veio sem graça? Veio nada, sem vergonha, não é? Porque não aconteceu do jeito que ele falou. Mas ele voltou lá. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E ele respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém, olha só, não mudou nada. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha aqui, ó. Homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E sabe o que? Acrescentou mais um item no currículo dele. Aqui. E que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Diga glória a Deus. Satanás ainda teve que escutar mais essa, aumentou mais o currículo desse homem. Satanás deve ter pensado: nossa Deus, eu ajudei o currículo desse homem a melhorar. Ainda retém a sinceridade. Deus falou para ele: a sinceridade dele, filho, não depende do que eu dei para ele. Porque ele retém a sinceridade, ele não tem mais nada daquilo que ele tinha. Mas ele ainda retém a sinceridade. Não é? Mesmo você me incitado contra ele para o consumir sem causa. Falou, e ele sabe. E ele sabe que não tinha causa. Ele sabe que ele é reto, que ele é íntegro, que ele teme a mim, que ele se desvia do mal. Ele sabe. Nós sabemos, irmão, se andamos na linha ou não. Sim ou não? Fala a verdade. Você sabe, irmão, se você está andando a passos firmes na vereda da justiça ou se está tropeçando. Sim ou não? Ou se está, né? Você sabe se você está andando reto a passo firme e largo ou se está cambaleando na fé. Eu também sei. Nós sabemos, irmãos. Jó tinha consciência disso. Não é? Para o consumir sem causa, mas com propósito. Porque Deus não faz nada sem propósito. Amém? Muitas das vezes você não vai entender o processo, irmão. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ter paciência na tribulação. Perseverar na oração e nos alegrarmos na esperança.
Alegre-se na esperança de dias melhores. Alegre-se na esperança que Deus está no controle. Alegre-se na esperança que Deus sabe o que faz. Amém? Na dificuldade, na escassez, seja paciente. Está lá em Romanos. E persevere na oração, não na murmuração, não na reclamação. Não se cale. Persevere na oração. Porque depois da tempestade vem a bonança, filho. Amém? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Mas o que é que ele tem? Satanás, tudo foi tirado de bem material. Agora Satanás quer colocar nele uma enfermidade. Ele não tem dinheiro nem para pagar médico. Sabe o que ele conseguiu? O remédio que Jó conseguiu para aliviar a enfermidade que o diabo pôs nele? Caco de telha. Tinha nem dinheiro para contratar médico. Nessa hora some todo mundo, irmão. O crédito acaba, o médico não atende. Sim ou não? Cadê? Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida, não lhe tire a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó. Dessa vez ele já saiu da presença do Senhor e foi direto e feriu a Jó, porque ele não precisava esperar os filhos de Jó tropeçar. Está entendendo? Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Aí, ó, olha aí. E tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas. Assentou-se no meio da cinza. Eu sou pó e vou voltar ao pó. Você sabe, irmão, que muita gente se incomoda com a sua firmeza, sim ou não? Tenho certeza que você já foi indagado muitas vezes. Poxa, olha só a sua vida e você ainda continua crendo nesse Deus aí? Por que esse Deus permite você ficar doente? Por que esse Deus permite você perder entes queridos? Olha aí, crianças inocentes morrendo. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. É o diabo fazendo o seu trabalho, mas está morrendo quem não busca Deus, irmãos. Sim ou não? Está sofrendo calamidade quem não busca? Quem não busca Deus. É claro, irmão, tem casos e tem casos. No nosso caso, como cristão, Deus escolhe nos levar quando Ele quiser levar, irmãos. Novo, velho. Porque Deus tem propósito. Não é verdade? Qual versículo eu estou? Me ajuda aí, irmão. 8? 9? Então sua mulher lhe disse: ainda retens a sua sinceridade? Às vezes é o seu marido incrédulo, às vezes é a sua esposa incrédula. Já vai para a igreja? Às vezes é seu filho incrédulo, seus pais incrédulos, seus amigos incrédulos. Você está precisando mais é de um happy hour, de uma bebidinha, do que de igreja, rapaz. Do que de igreja, moça. Pra você espraiar. Aí vai lá dar uma espraiada, já estava ruim, fica pior, porque ainda aumenta a conta do que bebeu e comeu e pagou para os outros, tonto. Né? Vamos espraiar. O diabo é assim, irmão. Não é de igreja que está precisando espraiar. O que mudou na sua vida? Já falaram isso para você? Mudou muito. Antes eu era condenado ao inferno, agora eu tenho a porta do céu aberta para mim. Isso me basta. Se acabar aqui já é suficiente para mim.
Se terminar agora, para mim já foi suficiente o que eu vivi com Deus. É isso que você tem que falar e ter no seu coração. Porque eu sei que me espera. Paulo não fala? Estou sendo oferecido como sacrifício, mas a minha coroa me espera. Diga glória a Deus. Ainda retens a sua sinceridade? É triste, irmão, quando vem da boca de gente querida, amaldiçoa a Deus e morre. Olha o que a mulher dele falou. Por que essa mulher... foi o diabo, pastor. Mas o diabo pode vir aqui me forçar a falar coisas, irmãos? O diabo pode forçar você a falar coisas? Você vai falar coisas dele se estiver em comunhão com ele, se estiver fraco na fé, se estiver forte na carne, fraco no espírito. Aí você vai recitar as palavras dele. Mas agora, se você estiver firme na fé, cheio do espírito, independente da situação, você vai falar como Jó. Você vai falar palavras do Espírito, palavras de Deus, independente da situação. Isso é uma mulher fraca na fé, uma mulher carnal para falar uma coisa dessa, amaldiçoa a Deus e morre? Que mulher que é essa que tinha que estar do lado ajudando? Está lá afundando mais ainda? Ou vice-versa? Deus deu a mulher homem para ser disjuntora, para estar diante dele, junto dele em todo momento, em toda circunstância, ajudando. Não é? Agora essa aqui, ó. É o que acontece quando não se tem vida de oração, quando não se está forte no espírito, quando não tem convicção do Deus que serve, quando não tem convicção das promessas que Deus faz. Aí sai palavras desse tipo, aí é o outro que incita, é o outro que fala, que dita as regras, é o outro que incita as escolhas. Amaldiçoa Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Diga glória a Deus. Olha aí, gratidão, recebemos o bem. Agora as coisas deu errado, Deus não serve mais para nós? Então não amamos Deus. Então Deus é uma fonte de renda para nós. Então Jesus não é rios de água viva para mim, não é fonte de vida para mim. Jesus é fonte de renda. Se Ele não está me gerando renda, Ele não é mais o meu Senhor. Não é? Jesus veio para trazer vida, vida com abundância. Não dinheiro e coisas com abundância. Isso aí o Pai dá por obediência. Não é? Sabe, irmão, nós já estamos quase terminando. Tudo se resume, irmão, em questão de caráter. Você sabe o que é caráter, não é? Tem caráter bom e caráter ruim. E o que define bom caráter e mau caráter? Qualidades, atitudes, sim ou não? Comportamento. Define se o caráter é bom ou se o caráter é ruim. Nós podemos dizer dezenas de coisas que definem o que é um mau caráter, assim como podemos dizer dezenas de coisas que definem o que é um bom caráter. Mas no meu entendimento, meu modo de entender para o cristão, ele só precisa de 4 coisas, irmãos, para definir um bom caráter, e eu creio que é suficiente: gratidão, reconhecimento, sinceridade, não é? E bom entendimento. Coisas que vimos aqui que Jó possuía: gratidão, reconhecimento, bom entendimento e sinceridade. Essas 4 coisas é suficiente para definir o bom caráter de uma pessoa, um bom caráter cristão. Não é dificuldade, irmão, não é situação, não é tempo, não é circunstância, não é nada disso. É caráter, irmão. É caráter. Olha só, vamos colocar Adão versus Jó.
Hein? Onde Adão vivia? Deus o criou e colocou em um jardim no Éden, como eu disse no início. Desfrutava de plena comunhão com Deus. Na virada do dia, na tardezinha, Deus gostava de passear e falava com Adão pessoalmente. Adão não tinha que arrancar da terra o sustento, mas a terra por si só lhe provinha todas as coisas. Os animais viviam aliança com Adão, e Deus ali junto dele, todas as tardes ia bater um papo com Adão, né? Aí agora você vê Jó. Nós podemos dizer, imagine, irmãos, veja o que aconteceu. Aí tudo isso aconteceu nas terras de Jó, nos alqueires, nos hectares que Jó possuía. Sangue derramado na terra dos centenas de servos que ele tinha, gado que morreu, gado que foi levado, curral destruído, manjedoura destruída, estábulos destruídos, celeiros destruídos e saqueados, sem falar na terra ainda fumegando e pegando fogo, porque não desceu o fogo do céu e consumiu tudo. Então esse é o cenário que Jó estava vivendo, em uma terra arrasada. A terra dele virou uma terra arrasada, lamentando a morte, perdeu todos os filhos e netos. E você vê Adão no Éden. Adão não pensou duas vezes, foi lá e mordeu a fruta, desobedeceu ao Senhor. E aí você vê Jó nessa situação, adorando a Deus, não atribuindo a Deus culpa alguma. A mulher dele veio e deu aquela presepada, tacou aquela besteira na cara dele e falou: você é uma doida, mulher. Já o Adão deu ouvido à esposa insensata. Sim ou não? É caráter. Adão não tinha caráter, porque se ele tivesse o caráter que Jó possuía, ele não teria dado ouvidos à mulher, não teria tocado naquela fruta e comido a fruta que Deus falou que eu te ordenei para não comer, Adão. É caráter, irmãos. Você já parou para pensar que o primeiro homem perdeu o caráter cristão cedo? Você parou para pensar nisso, irmão? Essa semana eu estava meditando, eu cheguei, o primeiro homem já perdeu o caráter lá no jardim, no Éden, ele perdeu o caráter. É a mulher que o Senhor me deu, pôs a culpa na mulher, pôs a culpa em Deus. Olha só, mau caráter. Sim ou não? Jó não atribuiu culpa alguma a Deus e falou: Deus dá, Deus tira. Adorou ao Senhor. Então não é a circunstância, não é a situação, sou eu e é você, irmão. Não é as outras pessoas, não são as outras pessoas, não é o cenário, é o caráter. Caráter cristão, você precisa ter a gratidão, não é? A gratidão, o reconhecimento, sinceridade e o bom entendimento. E aí você vai enxergar as coisas com clareza, não vai pecar contra Deus, não vai atribuir culpa a Deus, vai desviar do mal, vai ser reto, vai ser sincero, vai ter integridade na sua vida diante de Deus. Deus vai te cercar e vai te abençoar. E se você for posto à prova, você vai passar, porque Jó passou. Diga glória a Deus. Você está conseguindo visualizar o cenário onde Adão pecou e o cenário onde Jó não pecou? Tem gente que é só uma coisinha e já está... Não é possível, mas é sempre assim. Por que para o crente é tudo difícil? Que difícil, mano, nós temos Deus conosco, irmão. Que difícil. Difícil é para quem não tem Deus, não tem para quem recorrer, irmãos. Difícil é para quem, quando o remédio, o tratamento não resolve, não tem a quem recorrer. Nós temos Deus para recorrer. E tudo tem propósito. Vamos encerrar? Capítulo 42. Você quer saber por que Jó? Por que Deus aceitou o desafio de Satanás? Não é verdade.
Satanás só fez o que Deus estava querendo fazer, Deus já tinha proposto em fazer. Tudo isso que Jó passou contribuiu para o crescimento dele. Diga glória a Deus. Esse era o propósito de Deus. Olha o que Jó fala aqui no 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Olha só, esse propósito que o Senhor tinha comigo, ninguém podia impedir de acontecer. E que propósito, irmão? Versículo 4, versículo 3. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia. Jó não tinha um entendimento certo. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que não entendia. Jó ouvia as coisas de Deus e ficava maravilhado, mas ele não tinha o entendimento certo. Sabe por quê, irmão? Jó não sabia que ele podia chegar e perguntar direto para Deus, sentar, começar a meditar, que o Espírito de Deus iria ensiná-lo no coração e na mente. Ele não sabia. Mas depois do que isso aconteceu, ele ficou dias, semanas sentado na cinza só pensando. Não tinha gado, não tinha empregado, não tinha filho, não tinha nada. Então pensando, e o Espírito de Deus ensinando. Diga glória a Deus. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntei e tu me ensinarás. Diga glória a Deus. O que Jó aprendeu com isso? Que ele mesmo podia perguntar para Deus e ser ensinado por Deus, não aprender errado de outras pessoas, como os 3 amigos de Jó fizeram. Ensinaram tudo errado de Deus. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Diga glória a Deus. O que você entende aqui, irmãos? Jó se aproximou mais de Deus, a comunhão de Jó com Deus cresceu. Antes, Jó só sabia de Deus o que ouvia falar. Jó está dizendo, mas agora eu te vejo. Diga glória a Deus. Agora eu te vejo, agora o Senhor está junto de mim, agora eu sei que eu posso te perguntar e o Senhor vai me ensinar. Agora eu sei que eu posso me pôr a meditar e o Senhor vai me esclarecer. Diga glória a Deus. Depois disso aqui, irmão, tudo que Deus faz tem propósito, irmãos. Deus não estava caindo em desafio de Satanás, não. Já era propósito de Deus. Satanás que estava entrando no propósito de Deus e não sabia. Diga glória a Deus. Onipotente, onisciente, onipresente é Deus, irmão. Soberano é Deus, não é o diabo não. O diabo nem sabia, irmão, que Deus estava colocando ele num propósito para aperfeiçoar o servo dele. O diabo achando que estava vindo para destruir, quando ele descobriu que ele veio para ajudar Jó a crescer, irmão, ele deve ter se descabelado. Agora tem um Jó que aumentou mais um item no currículo que fala face a face com Deus. Diga glória a Deus. Eu tenho certeza, irmão, que o diabo nunca mais passou na terra de urso. Eu quero a distância desse homem. Ô raiva que ele me faz. Você está entendendo? Tudo que Deus faz é propósito, filho. Nada disso é para te destruir. Ao invés de ficar olhando para o caos, olha o motivo do caos, olha para dentro de você e Deus vai te falar. Você vai crescer, irmão. Versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Diga glória a Deus. Tá vendo? Aí, ó. Jó voltou com tudo. Tudo em dobro. Deus é bom ou não é? Deus consola ou não consola? Pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas.
Agora ele tem 14 filhos e 6 filhas. Mas os outros não morreu? Morreu para essa vida, irmão, mas estavam lá no céu aguardando por ele. Diga glória a Deus. E um dia reencontrou com seus 14 filhos e 6 filhos e a netaiada. Voltou a ter criança correndo nas terras de Jó. Também teve 7 filhos e 3 filhos, e chamou o nome da primeira Gemina, o nome da segunda Késia, o nome da terceira Queren Apuc. Aí, ó. Só faltou aprender a dar nome para as filhas, né? Você que vai ter filho aí, ó, tem 3 nomes aqui, sugestão para você, ó. Késia, fica bonito. Queren Apuc. Gemina, Gemina. Combina com menina, vem embora, menina. Não é? E em toda a terra não se achava mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Tá vendo? Melhorou. Porque antigamente a herança era só para os filhos homens. Agora, para quem tem mais conhecimento, mais de Deus, falou, não, as filhas também têm herança. Diga glória a Deus. E depois disso viveu Jó 140 anos. Mais 140 anos. Deu para aproveitar bastante, não deu? Não é? E viu seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Jó lhe diz, eu sei que meu Redentor vive e um dia se levantará sobre a terra. E Jó tinha certeza, meus filhos estão com o Senhor. Nunca julgue, irmãos. Nunca fique querendo entender para onde que a pessoa foi baseado no comportamento que ela teve. Entre o último fôlego de vida, né? Só Deus sabe, amém? Glória a Deus. Diga graças a Deus. Jó recebeu tudo em dobro, a Bíblia fala. Então ele teve o dobro de filhos. Diga graças a Deus. Dê um louvor de palmas ao Senhor nosso Deus amanhã.